Como já me apresentaram, meu nome é Raquel Vareda, sou médica interna de saúde pública, esse é assim, o meu principal título, e também é nesse âmbito que venho aqui falar-vos hoje um bocadinho sobre o conceito do One Health e lançar-me este desafio sobre como é que a nossa alimentação pode influenciar a saúde humana, animal e o ambiente. E eu, portanto, vou entrar já no assunto e no final temos assim um bocadinho de tempo para perguntas, se quiserem colocar. Pronto. Então, o conceito One Health, que pode ser novo para muitos de vocês, não é em suma nada de especial. O conceito começou a ser utilizado depois de um médico de medicina veterinária, em 1964, ter falado dele num livro. Foi a primeira vez que foi, na realidade, mencionado, e o médico na altura, que também tinha assim uma formação em saúde pública, basicamente o que ele dizia é que a saúde animal estava a ser influenciada pelo meio ambiente e as alterações no meio ambiente, e que isso, consequentemente, parecia estar a ter um impacto negativo na saúde humana, porque nós consumíamos esses animais. E isto foi a única coisa que ele disse. Entretanto, isso representa muito daquilo que era o pensamento na altura, que era um pensamento muito antropocêntrico, de que nós não afetamos os outros, mas os outros afetam-nos a nós. Um, no entanto, esse conceito, felizmente, foi mudando ao longo das últimas décadas e, desde há cerca de 2 décadas, essencialmente nos últimos 20 anos, o conceito One Health ganhou um grande destaque, e passou realmente a ser falado em organizações internacionais, e agora já tem um site próprio. E o que é este conceito? É nada mais, nada menos do que o reconhecimento que a saúde humana, animal e ambiental estão totalmente interconectadas e são totalmente interdependentes. Isto são palavras muito extensas para dizer uma coisa muito simples, que é que não é possível existir saúde humana sem que exista um ecossistema saudável e, portanto, tenhamos fauna e flora saudáveis. Isto acontece porque a civilização humana depende extensamente, totalmente, dos sistemas naturais para conseguir sobreviver, desde a água que nós consumimos, aos solos que nós plantamos, ao ar que nós respiramos. E as alterações nestes sistemas naturais vão ter um impacto muito significativo na nossa saúde e na saúde dos animais e do ambiente. Estes impactos negativos na saúde animal, portanto, para além de terem um impacto negativo na saúde humana, vão consequentemente ter um impacto na saúde ambiental, porque os animais contribuem para a manutenção de ecossistemas saudáveis. E o que é que nós sabemos neste momento, portanto, deste conceito de One Health? É que se eles estão todos interconectados e são todos interdependentes, então eles partilham dos mesmos problemas. Problemas que afetam um destes elementos, desta tríade, vão afetar, no fundo, todos os elementos. O conceito One Health veio ajudar-nos na criação de soluções que também sejam elas próprias partilhadas. Felizmente, este conceito tem vindo a evoluir, não tanto como até eu gostaria, mas a literatura, neste sentido, tem vindo a evoluir um bocadinho. Um, e, portanto, o que isto nos permite é à sociedade académica conseguir estudar estas 3 coisas ao mesmo tempo, porque nós funcionamos assim, nós precisamos mais ou menos de conceitos para depois conseguir trabalhar nas nossas áreas. E, portanto, agora que eu já vos introduzi este conceito que pode parecer um bocadinho tonto, porque atualmente isto faz-nos todo o sentido, que a saúde humana afeta tudo o resto e tudo o resto afeta a saúde humana. Vamos passar então efetivamente ao motivo pelo qual eu estou aqui. Então, pediram-me para falar sobre como é que a nossa alimentação, aquilo que nós comemos, pode ter um impacto nas zoonoses e, consequentemente, no desenvolvimento da pandemia Covid-19. As zoonoses são infecções que têm origem em animais. E a Covid-19 é uma pandemia atual pelo vírus SARS-CoV-2, que é uma zoonose, que é um vírus zoonótico. Mas para vocês perceberem, compreenderem essencialmente o potencial que esta relação entre a nossa comida e um vírus absolutamente minúsculo tem, eu preciso vos dar umas noções gerais do impacto do nosso atual sistema alimentar e da humanidade, de uma forma em geral, no planeta. E então, começando
bastante atrás, há 200 anos, o progresso, nestes últimos 200 anos, o progresso das sociedades humanas tem sido absolutamente inacreditável. Nós passámos de ter uma esperança média de vida que rondava os 30 anos e, portanto, eu estaria quase no final da minha vida em 1821, para atualmente em Portugal termos umas belíssimas 82 primaveras de esperança média de vida e assim uma média de 80 anos mundial. E esta evolução, que efetivamente é inacreditável para a espécie humana, foi possível à custa do desenvolvimento industrial, de processos mais tecnológicos na indústria agrícola, de avanços significativos na medicina e na saúde pública, da criação e implementação da canalização e até ao facto de passarmos a viver em casas mais individuais, que reduzem o risco de estarmos em grandes grupos de contágio infecciosos. Também a rede de energia que existe atualmente, tudo isto é absolutamente espetacular. Go Team Humanity, conseguimos efetivamente desenvolver-nos espetacularmente. O problema é que este aumento da esperança média de vida e todo este crescimento da população, que passou para uns atuais modestos 7,7 mil milhões de seres humanos atualmente, se não me engano, veio com alguns problemas atrás. É que, imaginem, quando nós estávamos a construir toda esta sociedade, como eu expliquei, o conceito de One Health não era uma cena. Nós fizemos toda esta evolução à custa dos sistemas naturais da Terra e de literalmente todos os seres vivos que nela habitavam, e isto vem com um preço. Nós temos cada vez menos água potável disponível para o consumo humano e para dar aos animais que nós consumimos, e atualmente temos, infelizmente, pessoas efetivamente a morrer de sede em algumas zonas do globo. Nós desflorestámos uma extensa área de superfície terrestre, o que, entre muitas outras consequências negativas, e seria todo o tema para uma palestra, reduz os habitats disponíveis para a vida animal selvagem. O que isto faz é que aumenta o contacto com o ser humano, e vão ouvir falar muito disto mais à frente. Passámos também a utilizar os nossos solos de forma gradualmente cada vez mais extensiva, e o que faz é que, infelizmente, esta extensão que nós utilizamos agora em termos de agropecuária é para um consumo indireto humano, ou seja, nós utilizamos grande parte desta indústria agrícola e agropecuária para consumo dos nossos animais e só depois consumo humano, portanto não é particularmente muito eficiente. Também consumimos quase 80% dos nossos oceanos, quase até ao seu limite. Toda a indústria atualmente, felizmente, neste preciso momento, as indústrias começam a alterar-se um bocadinho, mas nos últimos 100 anos a nossa indústria era extraordinariamente poluente, com grande emissão de gases de efeito de estufa, e tudo isto em conjunto contribuiu para a realidade que nós vivemos atualmente das alterações climáticas, que se fazem sentir cada vez mais, mas que por sua vez também afetam tudo o que eu acabei de dizer e reduzem a água potável, reduzem o rendimento agrícola, que faz com que nós tenhamos que tentar estendê-lo ainda mais, promovem a desflorestação, promovem o agravamento dos processos de poluição, enfim, é realmente um ciclo vicioso em que nós nos metemos nos últimos 200 anos. Pronto. E portanto, agora que já vos dei assim um susto inicial, vamos entrar assim no verdadeiro filme de terror, são os sistemas alimentares atualmente e particularmente o sistema alimentar que nós temos na maior parte das nossas sociedades ocidentais. Qual é que é o problema? Eu não vou estender-me muito sobre os nossos sistemas alimentares, da forma como está formada a indústria. Aquilo que eu quero é que vocês percebam um bocadinho a relação entre todos estes conceitos. E qual é que é o problema exatamente do nosso sistema alimentar atual? É que o aumento da população, que eu expliquei no slide anterior, faz com que, e que continua a acontecer, faz com que aumente a demanda. Ou seja, as nossas necessidades, aquilo que nós pedimos do nosso planeta, tem vindo simplesmente continuamente a alimentar, e isso também é verdade com o aumento da população, com as nossas necessidades alimentares. Nós somos cada vez mais e, portanto, precisamos de cada vez mais comida.
certo? A verdade é que não. Nós poderíamos alimentar calórica e nutricionalmente de forma equilibrada e saudável todos os seres humanos que vivem neste planeta neste preciso momento. Nós temos recursos suficientes para isso e até temos recursos de sobra. O problema são o quanto nós desperdiçamos dos alimentos que nós temos atualmente, que nós criamos atualmente no nosso planeta, e o problema é também a inequidade de distribuição destes alimentos. A esmagadora maioria destes alimentos estão no mundo ocidental, aquilo que nós costumamos chamar como norte global, e infelizmente o sul global tem muito pouco rendimento destes alimentos. Outro pequeno problema que acontece com os sistemas alimentares atuais é que, devido à nossa, à nossa vontade extraordinária humana de comer proteína animal, estes sistemas, como os conhecemos atualmente, são muito promotores de libertação de gases de efeito de estufa, são muito produtores da degradação dos solos e das nossas águas e, portanto, são promotores das alterações climáticas. Pronto. Não é, não é só o nosso sistema atual pronto, que é promotor das alterações climáticas, é especificamente a proteína animal. E de uma forma muito geral, porque isto não é surpresa para ninguém, imagino, 26% das emissões de gases de efeito de estufa têm efetivamente origem na produção alimentar. No entanto, a produção alimentar direta para o ser humano contribui para uma pequena percentagem disso. Estamos a falar de mais ou menos 1/3 das emissões de gases de efeito de estufa que são emitidas, portanto, que são para o consumo por causa do consumo humano direto, e o restante é porque nós queremos mesmo muito consumir proteína animal. E este sistema que nós temos atualmente é muito pouco eficiente. O que é importante que retenham deste slide, para aquilo que vamos falar a seguir? É que esta indústria agropecuária tem uma dimensão enorme, ocupa mais ou menos metade da terra habitável, entre animais e a agricultura para os animais. Estamos a falar da terra que habitável é a terra que não é um deserto e que não é um gelo, e portanto metade dessa terra, no planeta inteiro, são para os animais que nós consumimos. 94% dos mamíferos no planeta Terra, que, sem contar com os humanos, são gado, e portanto nós começámos a reduzir muito a percentagem de vida selvagem disponível à superfície do planeta Terra, e isto sim é muito importante para aquilo que eu vou dizer a seguir. O contacto regular que nós temos com estes animais da indústria agropecuária com o ser humano tem contribuído para o surgimento de novas infecções por vírus, bactérias, helmintas e outros micro-organismos. A desflorestação que é necessária de acontecer para nós termos cada vez mais animais para consumir, também faz com que aumente a probabilidade do ser humano ter contacto com a vida selvagem que existia nessas florestas. Além disso, temos as condições de higiene, infelizmente, bastante precárias dos animais que nós consumimos atualmente, o que faz com que eles precisem de mais antibióticos e de mais fatores de crescimento, porque nós estamos a aumentar a demanda e precisamos que o rendimento desta indústria agropecuária seja muito elevado. Estas são algumas das principais razões apontadas para o surgimento de zoonoses atualmente. E agora vamos entrar na parte das doenças infecciosas. De todas as doenças infecciosas que surgiram nos últimos mais ou menos 50 anos, 60% são de certeza zoonoses, mas também existe literatura que nos diz que provavelmente quase 100% delas tiveram origem prévia, passada, muito antes àquilo que chegou ao ser humano, em animais, e portanto seriam quase 100% de zoonoses. E a maioria destas zoonoses são originadas a partir de vida de animal selvagem, e as que não são é efetivamente da indústria agropecuária. Quando eu falo de vida animal selvagem, estou a falar, por exemplo, do vírus ébola,
que surgiu no Congo nos anos 70, porque existia uma fábrica de algodão que estava no habitat natural de alguns morcegos. Os morcegos são um reservatório natural do vírus ébola e o vírus já existia muito antes de passar para os humanos. No entanto, este contacto com uma indústria que não existia naquele local anteriormente fez com que o vírus se adaptasse e acabasse por derramar-se, entre aspas, para a população humana. E isto é literalmente aquilo que costuma acontecer com as zoonoses que chegam à população humana. Aconteceu o mesmo com o SARS em 2002 na China, aconteceu o mesmo com o MERS em 2012 no Médio Oriente e aconteceu infelizmente o mesmo com o SARS-CoV-2 em 2019. Efetivamente, o número absoluto de zoonoses tem vindo a aumentar nas últimas décadas, ou seja, nós temos cada vez mais zoonoses, elas sempre existiram, mas são cada vez mais frequentes, tal como é cada vez mais frequente a nossa incapacidade médica para tratar essas infecções. Por vezes são infecções virais, a maior parte delas são efetivamente vírus, mas também temos bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos que nós temos e temos também vindo a notar um aumento gradual dos helmintas, que são outros micro-organismos não muito comuns no ser humano, mas que causam assim uns problemas bastante chatos. Tudo isto traz-me a este slide. Nós já percebemos que vivemos no mesmo planeta que os animais e que todos partilhamos o mesmo ecossistema, e dentro deste planeta os recursos que nós temos são limitados. O que significa que toda a atividade e desenvolvimento de crescimento humano é à custa desses recursos que são partilhados. E, portanto, o que nós fizemos nos últimos séculos foi evoluir à custa no nosso ecossistema e dos animais que também, com os quais habitamos em conjunto. Também já vimos que a nossa dieta atual, que é à base de grandes quantidades de proteína animal, tem um impacto exacerbadamente negativo em toda a tríade da One Health. O facto de consumirmos de forma tão grande quantidades elevadas de proteína animal faz com que as emissões de gases de efeito de estufa sejam muito superiores e tem também um impacto na nossa saúde significativo. E também já sabemos que as zoonoses, particularmente aquelas que têm origem em animais selvagens, são cada vez mais comuns e agora vamos falar finalmente de como é que isto tudo se relaciona com a pandemia à Covid-19. O SARS-CoV é, como eu disse no início, um vírus zoonótico. Ainda não sabemos exatamente quando, como ou porquê, e porque infelizmente a China é um país institucionalmente muito fechado à comunidade académica isenta, mas sabemos que teve qualquer coisa a ver com pandelins em mercados de animais selvagens e que estes pandelins provavelmente estiveram em contacto com morcegos, porque o vírus SARS é um vírus natural de morcegos, é um reservatório natural deste vírus. Este contacto entre morcegos e pandelins provavelmente já existe há centenas de anos. Isto é perfeitamente normal na vida animal e os vírus e as bactérias vão se habituando a estas espécies e vão passando de uns para os outros. O grande problema aqui é quando entra o fator humano em cena. A desflorestação que nós temos vindo a fazer em muitas zonas tropicais, zonas em que a vida animal ainda existe em grande quantidade, esta desflorestação que é tanto porque nós somos cada vez mais e precisamos de mais espaço para viver, ou porque precisamos de mais espaço para colocar os nossos animais que queremos comer, esta urbanização faz com que o contacto dos seres humanos com estes animais selvagens com os quais antes nós contactávamos muito pouco, seja cada vez maior, e isto verificou-se efetivamente nas últimas décadas. Além disso, depois de vez em quando nós também decidimos comer estes animais selvagens exóticos que, sendo compreensível em alguns povos, porque existem locais do planeta em que efetivamente é difícil de criar gado ou de plantar coisas,
infelizmente isto pode ter um impacto muito significativo na nossa saúde, que foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Esta transmissão cruzada entre os morcegos e os pandolins do vírus SARS-CoV-2, que é a hipótese neste momento que nós temos em cima da mesa, fez com que o vírus fosse começando a desenvolver e a ganhar assim algumas ferramentas para conseguir expandir-se um bocadinho mais. Os vírus são literalmente invólucros com material genético, eles não pensam, o que está escrito no código genético deles é que eles têm que replicar-se cada vez mais, e os hospedeiros idealmente também não devem morrer, que é para o vírus continuar a sobreviver. Mas como eu disse, eles não pensam muito bem, portanto, esta transmissão cruzada em que o vírus andou de um lado para o outro, começou a causar um fenómeno com a proximidade do ser humano que nós chamamos o spillover. Ou seja, literalmente os vírus e as bactérias começam a entornar-se para cima do ser humano. Quando isto começa inicialmente, os vírus, é a primeira vez que ele está no ser humano, ele não sabe o que é um ser humano, nunca esteve por lá e, portanto, a capacidade dele de se multiplicar no ser humano e de conseguir transmitir-se para outros seres humanos é quase nula. No entanto, a proximidade regular durante meses e anos com o ser humano faz com que o vírus comece, ok, eu já sei o que isto é um ser humano, e os seres humanos são imensos. Somos 7,7 mil milhões neste planeta, portanto, somos não somos reservatórios, mas somos assim uma das principais espécies mais interessantes para um vírus se conseguir expandir. Infelizmente, isto não acontece. Enquanto que o spillover, o entornar dos vírus para a espécie humana, é uma coisa razoavelmente, infelizmente não é assim tão incomum quanto isso, eles ganharem a capacidade de transmissão sustentada entre seres humanos, felizmente para nós não é uma coisa assim tão comum, porque nós somos muito diferentes dos outros animais. No entanto, as condições muito precárias em que vivem muitos destes animais, que fazem com que eles acabem também por morrer mais precocemente, o que nós achamos é que tem-se vindo a verificar que cada vez mais os vírus têm uma predileção especial pelo ser humano. E o que aconteceu com o SARS-CoV foi exatamente isso. Ou seja, nós não sabemos há quanto tempo é que ele já andava a entornar-se, entre aspas, para o ser humano. Nós sabemos que houve simplesmente um dia em que ele ganhou uma transmissão sustentada e depois, 2 meses depois, nós tínhamos uma pandemia e agora estamos aqui hoje. Uma chamada de atenção para este cenário apocalíptico é que esta relação que eu estou aqui a explicar neste momento com os dados que nós temos atualmente, isto explica apenas cerca de 30% do potencial zoonótico. O que é o potencial zoonótico? É o potencial de se criar uma zoonose, ou seja, destes vírus e bactérias passarem dos animais para o ser humano e depois terem transmissão sustentada no ser humano e causarem eventualmente uma pandemia. Isto é um tema que ainda está em grande desenvolvimento. Felizmente posso dizer que desde que surgiu a pandemia à Covid-19, que nós passámos efetivamente a perceber que, podem vir a existir pandemias no futuro que são piores do que a Covid-19. Nós tivemos até razoável sorte com a pandemia que temos atualmente em mãos, mas efetivamente, infelizmente, até 2019, este era um tema pouco estudado. Isto não significa que o restante 70% do potencial zoonótico não possa ser por este contacto com dos seres humanos com os animais, mas neste momento a única afirmação que eu posso fazer é que o contacto com a vida selvagem e os nossos sistemas alimentares representam apenas 30% deste potencial de eventualmente desenvolvermos uma pandemia agora e novamente no futuro. Isto não é verdade, não obstante, e gostava também de deixar esta nota para as doenças que são passadas por vetores transmitidos por mosquitos, como por exemplo a malária. O potencial zoonótico da malária ou seja, o potencial que a alteração no ecossistema causado pelas alterações climáticas tem na malária para esta se disseminar é mesmo muito superior. Portanto, como eu vos disse, nós até tivemos alguma sorte com o Covid-19.
E portanto, espero que não tenha sido demasiado maçador. Isto é só um overview bastante geral daquilo que nós sabemos atualmente da relação da nossa alimentação, do nosso sistema alimentar, com as pandemias, particularmente pandemias por zoonoses, mas se vocês têm interesse, na área, devem sem dúvida pesquisar um bocadinho mais, porque este é um tema muito vasto, no qual ainda nem toda a academia concorda totalmente.